Tem um filósofo contemporâneo, Whitehead, que diz que a filosofia ocidental não passa de uma nota de rodapé ao texto de Platão. Quando a gente pergunta por que ler Platão, a gente pode reformular, né, essa pergunta e perguntar por que ler a República de Platão, ou por que ler um diálogo de Platão. Ela é o segundo diálogo mais extenso de Platão. A República foi interpretada, e assim também os editores antigos da República colocaram como subtítulo, o gênero do diálogo, como um diálogo político. É lá que vai aparecer a famosa cidade ideal platônica. Lá estaria exposta a utopia platônica, que seria uma espécie de idealização de um projeto político de Platão. A política, ela abrange uma série de outras questões que vão ser tratadas também na República. E por isso também a República foi considerada um diálogo sobre a educação. Há, na verdade, uma gama de temas, uma complexidade de temas que vão se misturar ali ao longo do diálogo. A gente pode acompanhar um pouquinho o percurso que os interlocutores do diálogo fazem ao longo dos 10 livros que compõem a República, sendo Sócrates o interlocutor, a personagem principal do diálogo. Então, o diálogo é construído por Platão na forma de uma narrativa indireta, na qual Sócrates narra o que havia acontecido com ele no dia anterior, que ele, então, desce ao Pireu, a famosa primeira frase da República, desci ontem ao Pireu, para as festividades de uma deusa. Essa deusa é a deusa Bendis, que é a deusa Ártemis. Quando Sócrates já estava indo embora, ele é convidado por um amigo a ir à casa de um outro amigo. Esse outro amigo se chama Céfalo. E lá na casa de Céfalo, então, Sócrates começa um diálogo com o seu anfitrião. Céfalo é um estrangeiro, mas já bem estabelecido em Atenas, numa fase final da sua vida, e justamente Sócrates então começa a conversar com ele acerca dos bens e dos males da velhice. Céfalo é alguém muito bem estabelecido e que diz a Sócrates que ele está muito bem, que essa fase da vida é muito boa, porque nós ficamos livres das paixões e ele pode se dedicar ao estudo, à filosofia, ele pode ter tempo de se cultivar. E também o fato dele ter ganhado dinheiro, ele está bem estabelecido, isso faz com que ele possa agora, se é o caso, restituir ou reparar as injustiças que ele cometeu ao longo da vida e também oferecer muitos sacrifícios aos deuses. Então Sócrates vai perguntar se justamente o que faz uma vida boa é o fato dele ter ganhado muito dinheiro. O que é de fato, né, a vida feliz? Ter ganhado dinheiro e que torna, portanto, daí a vida justa, ou a vida justa antecede qualquer outra forma e a justiça é a finalidade última da vida, a justiça aqui como uma espécie de resumo ou com uma espécie de síntese de todas as virtudes, de ter vivido de maneira adequada, né, virtuosa. Com essa questão se coloca a questão que vai ser o fio condutor de toda a República, que é justamente a ideia de justiça. Daí é necessário, portanto, definir o que é a justiça. E as dificuldades para se definir esse conceito é que vão, então, levar ao desenvolvimento do diálogo. Então, Céfalo responde a Sócrates que a justiça é dar a cada um o que lhe pertence. Sócrates vai aceitar num primeiro momento essa definição, mas vai questioná-la. E vai refutá-la no seguinte sentido: se eu tenho um amigo, e esse amigo eu sei que ele não está bem, ele não dispõe totalmente das suas faculdades, esse amigo me emprestou uma arma e ele me pede essa arma de volta, mas eu sei que com esta arma ele vai fazer mal a si mesmo ou a outra pessoa, é justo que eu devolva a ele o que lhe é próprio? Céfalo então responde que não, nesse caso não. Então a justiça não é necessariamente, em todos os casos, dar a cada um o que lhe é próprio. Se nós temos esse tipo de problema, essa definição não é totalmente satisfatória. Então o Céfalo constata a dificuldade e se retira. E diz: eu vou deixar a discussão com o meu herdeiro, com o seu filho, no caso que está ali presente também, que é Polemarco. Polemarco então dá a segunda definição de justiça.
fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Sócrates vai refutá-lo no seguinte sentido: fazer o mal nunca é compatível com a ideia de justiça. A ideia de justiça é sempre uma ideia positiva e, portanto, fazer o mal, prejudicar, ser nocivo, é incompatível com essa ideia, logo essa definição é insuficiente. Quando Sócrates termina essa refutação de Polemarco, um outro personagem agora entra em cena, e é um personagem fundamental também. Esse personagem se chama Trasímaco. Trasímaco é um sofista. E Trasímaco dá a seguinte definição de justiça para Sócrates. Ele fica um pouco irritado com Sócrates, diz que Sócrates está, ele sim, Sócrates, sofismando. Então, indo direto ao ponto, a justiça, diz Trasímaco, é a conveniência do mais forte. Ou seja, a justiça é uma produção. A justiça não tem nenhuma relação com o bem, um bem em si mesmo, mas simplesmente com uma conveniência e com uma utilidade que o mais forte faz valer conforme a ocasião. Sócrates dá o exemplo de alguém que seria um homem muito forte, que seria o exemplo de um lutador de Pancrácio, que literalmente vale tudo, e diz também a lenda que ele devorava um boi por dia. Então Sócrates conclui o seguinte: bom, se a justiça é a utilidade ou a conveniência do mais forte, então nós seremos justos se nós devorarmos um boi por dia. E ele se irrita com Sócrates, fala que Sócrates é numa tradução da República, Sócrates é um nojento. Trasímaco então vai colocar uma segunda posição, que é justamente a justiça é não apenas a conveniência do mais forte, mas a máxima injustiça, ou seja, a máxima conveniência é ser injusto, mas parecer justo. Por quê? Porque também a vida do injusto vale mais a pena do que a do justo, porque o justo só se dá mal e o injusto é sempre bem sucedido. Aí Trasímaco diz que, na verdade, em todas as artes, em todas as atividades humanas, o que as pessoas buscam é a utilidade. Ele diz o seguinte: o médico cuida do paciente porque ele quer ganhar. Ele não está preocupado com a saúde. Portanto, ele visa a sua utilidade. Assim como também o pastor, que cuida das ovelhas para tosquear as ovelhas. Sócrates vai refutar no seguinte sentido: cada arte tem uma finalidade própria, né? Então, a medicina visa a saúde e o pastoreio visa justamente o bem das ovelhas, pastorear as ovelhas. Então, o bem é justamente a realização de uma finalidade que já está inscrita na própria noção da arte. A arte de ganhar ou de lucrar é uma outra arte que daí Sócrates não vai definir. Trasímaco se retira da discussão e Sócrates diz que, de fato, ele também não havia definido o que é a justiça em si e que seria necessário fazer isso. E justamente assim se encerra o livro 1 da República. A dificuldade de se definir a justiça é que vai fazer com que os interlocutores, então, abram o livro 2 e agora ficam só dois jovens discutindo com Sócrates, Glaucon e Adimanto. Glaucon faz uma nova provocação a Sócrates, fazendo uma apologia da injustiça. Glaucon vai defender essa tese e dizer que a experiência nos mostra isso. Basta nós olharmos e nós vamos ver que aquelas pessoas que agem segundo a sua própria conveniência, sem nenhum critério maior do que isso, sempre são mais bem-sucedidas. E ele vai ainda colocar uma segunda questão, que é a seguinte: na verdade, nós, por natureza, não somos justos. Nós tendemos a agir conforme a nossa própria conveniência ou a nossa utilidade. E, na verdade, mais ainda, nós só somos justos ou virtuosos porque nós somos coagidos, por medo de sermos punidos. Então Glaucon vai narrar o primeiro mito da República, a história do anel de Giges. Giges, diz Glaucon, conta-se essa história, diz Glaucon, que Giges era um pastor, ele estava pastoreando as suas ovelhas e um belo dia houve um terremoto e a terra se abriu. Nessa fenda da terra ele viu um grande cavalo. Dentro desse cavalo havia um homem. Esse homem estava morto, mas ele viu que este homem tinha um anel, e um anel diferente, com algumas inscrições que ele não conseguia entender, mas ele viu o anel, pegou o anel e colocou o anel, e foi embora. Quando ele estava na presença de outras pessoas, ele viu que, sem querer, ele girou o anel, e esse anel lhe dava
o poder de ficar invisível. Estando invisível, o que Giges faz? Consegue uma maneira de seduzir a mulher do tirano local, do rei. Com ela faz um complô, assassina o rei e assume o poder. E quando ele assume o poder, ele se transforma no maior tirano daquela região. Então, a conclusão de Glaucon é a seguinte: se todos nós tivéssemos o poder de Giges, então todos nós agiríamos da mesma maneira. E aí ele diz então, e aí Sócrates, como é que você responde a isso? Sócrates diz que é necessário ler em letras grandes para nós tentarmos definir, depois entender as letras pequenas. Ou seja, para nós tentarmos definir o que é a justiça na alma de um indivíduo, seria necessário ampliar o espectro e tentar definir a justiça num plano maior, num plano mais amplo. Esse plano vai ser justamente o plano da cidade. Então ele convida os seus interlocutores a idealizarem uma cidade. Então, essa cidade vai ser imaginada e justamente começa a gênese da cidade se dá pelo fato de que as pessoas precisam se agregar para satisfazer as suas necessidades básicas. Por uma série de mediações, eles vão chegar a 3 categorias na cidade. A cidade tem 3 classes. A primeira classe é a classe dos artesãos e dos comerciantes. A segunda classe vai ser a classe dos guerreiros que defendem a cidade, e uma outra classe que é a classe daqueles que serão chamados de guardiões. Os guardiões são justamente a classe governante da cidade. Mas a primeira grande discussão vai ser acerca da educação nessa cidade. A educação tem 2 pilares, a ginástica e a música. A música é a musiqué. A musiqué diz respeito às artes das musas. Então, não só o canto, a harmonia e, sobretudo, a poesia. A poesia é uma base educacional na época de Platão. É pela poesia que as crianças aprendem a ler e também por ela eles aprendem os mais diversos mitos, né, que fazem parte da tradição de uma determinada cidade ou daquela região. Essa segunda parte do livro 2 é uma parte muito conhecida da República, que é quando se inicia a famosa crítica à poesia. A poesia, tal como ela é ensinada agora aos jovens, não pode ser a base educacional desta cidade ideal. Por quê? Os deuses são apresentados como modelos para os jovens. Só que esses modelos são ambíguos. Ora eles são deuses, ora eles agem de maneira completamente passional, eles se vingam, eles traem, eles seduzem e assim por diante. Então é necessário ou reformar ou banir a poesia, pelo menos nesse primeiro momento da educação da cidade. Os livros 3 e 4 continuam com a investigação sobre a formulação da cidade ideal, até que se defina, então, se possa definir a justiça. No livro 4 vai ser dada uma definição da justiça, uma primeira. O que é a justiça? A justiça é justamente a harmonia entre as partes da cidade, cada qual cumprindo a sua função. Vai ser apresentado esse famoso também argumento da função. A função é dada pela aptidão de cada cidadão ao exercer as suas tarefas na cidade e ao se colocar na cidade, mas não há, ao mesmo tempo, o que vem a ser uma cidade injusta. Uma cidade, por exemplo, em que há ricos e pobres, ou em que há justamente uma grande discrepância entre as classes dos cidadãos. Ora, isso não existe nessa cidade. Assim também vai acontecer na alma do cidadão, na alma de cada indivíduo, porque a nossa alma é, assim como a cidade é dividida em 3, a nossa alma também tem 3 partes. A nossa alma tem uma parte racional, uma parte apetitiva ou responsável pelo desejo, pelas emoções, etc. E uma parte que eles chamam de ímpeto, ou a parte impetuosa, que é essa parte responsável pela nossa ação, de fato. O que vem a ser a justiça na alma? É justamente a harmonia entre as partes da alma, uma alma harmoniosa, preservando-se a ideia de que a razão, ao cumprir, então, a sua função, ela realiza uma função de comando, de coordenação e de educação das outras partes, sobretudo da parte desejante da alma, da parte apetitiva. No livro 5, os interlocutores vão dizer que muitas coisas ficaram para trás. E aí que vão aparecer 3 grandes dificuldades que precisam ser resolvidas em relação a essa cidade ideal, que vão ser tratadas como 3 ondas que precisam ser transpostas. A primeira onda, famosas 3 ondas da República, a primeira onda diz respeito
a comunhão de bens entre aqueles que governam a cidade. Os governantes não devem ter nem propriedade privada, nem família. A segunda onda diz respeito à capacidade ou à igualdade entre os homens e as mulheres no que diz respeito tanto ao governo da cidade quanto à guerra. A resposta vai ser positiva. As mulheres podem governar a cidade e podem ir para a guerra. Agora, a terceira dificuldade é a mais famosa, que é quando Sócrates enuncia a seguinte tese: a cidade não será justa enquanto os reis não forem filósofos ou os filósofos não forem reis. Justamente aí começa então um problema que é da educação do governante. Aquele que tem aptidão para governar deverá receber uma educação adequada para isso. E essa educação só pode ser uma educação filosófica, porque é só a educação filosófica que nos capacita, ou que capacita o governante a contemplar a ideia do bem, que é a ideia máxima existente no plano das ideias. Nos livros 6 e 7 vai começar justamente toda uma digressão filosófica que vai tratar do objeto do saber do filósofo. O que nós podemos destacar nesses livros 6 e 7 são 3 comparações que são feitas, que são os famosos, também conhecidos, 3 símiles da República de Platão. O primeiro símile é o símile a comparação da linha, e aqui nós vamos entender essa divisão entre sensível e inteligível. Depois, o segundo símile é o símile do Sol, a analogia solar, e o terceiro é a famosa alegoria da caverna. Resumidamente, o símile da linha diz o seguinte: Sócrates pede para que se imagine uma linha dividida em 2 partes. Essa linha dividida em 2 partes representaria 2 planos da realidade. Um plano sensível, que é o plano da mudança, e é o plano dos seres que, na medida em que mudam, não têm uma realidade autêntica, não têm uma identidade, mas apenas participam da sua identidade verdadeira, que está num outro plano, que é o plano inteligível. É preciso percorrer pelo conhecimento, e é isso que vai fazer a dialética, os vários níveis, tanto do ser quanto do conhecimento, para se chegar justamente ao máximo conhecimento, que é a ideia do bem. Vamos pegar uma coisa bela, né? Alguma coisa que tem uma aparência de belo, né? Quando você contempla um quadro de uma paisagem. Então esse é um conhecimento da imagem. Depois nós passamos para um conhecimento da paisagem. Eu posso descrever a paisagem. Então isso corresponderia a uma certa descrição, que é a opinião. E aí eu passo para o plano inteligível, que é o plano a partir do qual, pelo raciocínio, eu chegarei à tentativa de uma definição do que é o belo. Não é? Agora, o belo em si não será mais a imagem da paisagem, mas vai ser aquilo que faz com que, naquela paisagem e no quadro da paisagem, faz essas 2 coisas belas. Então, nós podemos resumir em 4 níveis de conhecimento. Um conhecimento das imagens, a opinião, a razão discursiva e a intelecção. A ilustração que vai ser dada justamente no terceiro símile, que é a alegoria da caverna. Para entender esse terceiro símile, comentar a segunda comparação que vai ser feita, que é a comparação do Sol, ou a analogia solar. E Sócrates diz assim: eu não posso definir o bem, eu posso apenas falar do filho do bem. O filho do bem é o Sol. O que o Sol é para o mundo sensível, o bem é para o mundo inteligível. É por isso que nós precisamos da ideia do bem. Porque o que é o Sol no mundo sensível? Ele dirá: é fonte de crescimento e de nutrição de todas as coisas, e de manutenção da sua vida. Assim também, então, no mundo inteligível, o bem é aquilo que dá unidade e inteligibilidade às ideias. Isso capacita os interlocutores de Sócrates a entenderem, né, a comparação que Sócrates vai fazer no início do livro 7, que é justamente o livro 7 se abre com a famosa alegoria da caverna. Então ele diz: imagina algumas pessoas que estão amarradas no fundo de uma caverna, voltadas para a parede dessa caverna. Elas não conseguem mexer o pescoço e no fundo da caverna, na parede, são projetadas imagens, porque entre a saída da caverna e onde eles estão, há uma fogueira que projeta como uma espécie de imagem cinematográfica as sombras dos seres, dos objetos e das pessoas que passam fora da caverna. E eles tomam as sombras como realidade. E aí Sócrates então diz que essa é a nossa condição.
A nossa condição é similar a essa desses prisioneiros que a vida toda tomaram as sombras por realidade. Ele diz assim: um prisioneiro consegue, de algum modo, se libertar daquelas suas cadeias e consegue subir para fora da caverna. E quando ele sai da caverna, ele vê os objetos realmente como eles são, iluminados pela luz do sol. Então essa é a imagem do filósofo que sai da caverna e contempla as coisas enquanto tais, iluminadas pela luz do sol. Assim também se dá o conhecimento. Pela ideia do bem, o nosso intelecto é capaz de contemplar as ideias e, ao contemplá-las, adquirir um critério para distinguir a imagem da realidade. E, portanto, adquirir um critério para se ter saber, conhecimento. Então, agora nós não estamos restritos ao plano da opinião, mas nós podemos ter saber. E como se tem saber? Justamente pelo exercício da dialética. O prisioneiro, quando ele volta, né, para o fundo da caverna, ele vai dizer assim: olha, o que vocês estão vendo não é a realidade é outra coisa, vocês estão vendo sombras. Eles dirão: ora, você está louco, saia daqui, senão nós o matamos. Então aí, esse é um eco de um grande impacto que Platão sofreu, e alguns dizem que foi sob esse impacto também, esse impacto ainda motivou Platão na escrita da República, que é justamente a morte de Sócrates. Uma cidade que é justa, como Atenas, ou que pelo menos é extremamente desenvolvida, culta, uma das cidades mais desenvolvidas da Grécia, e, no entanto, ela mata, pela votação da maioria, um homem como Sócrates. Ora, a verdade, então, pode ser a opinião? E mais, se a verdade é a opinião da maioria, como é que, então, nós vamos colocar essa questão? Se a verdade é a opinião da maioria, é justa a cidade que matou Sócrates. Mas isso não pode ser uma contradição em termos. Logo, a verdade não é a opinião, e muito menos a opinião da maioria, que pode ser manipulada. Então aí vai haver toda uma discussão depois sobre o percurso que deve ser feito no currículo, né, do filósofo. A formação do dialético começa com a matemática. Bem, aí vai se percorrer uma série de outras ciências até se chegar à dialética. Bem, aí o dialético vai ser formado, mas quando ele é formado, é aí que ele vai estar capacitado para, ao contemplar a ideia do bem, governar a cidade. Ele não vai receber nada para isso, ele vai governar por dever, por retribuição à educação que a cidade deu a ele. Aí nós terminamos o livro 7, o livro 8 vai fazer uma tipologia das formas de governo. A própria cidade, se ela se realizar, ela vai se degenerar. Isso é uma característica de tudo que se realiza no mundo do devir, no mundo do sensível, no mundo sensível para Platão. Tudo que nasce se degenera. A cada forma de governo corresponde um tipo humano. A timocracia corresponde ao homem timocrático. A oligarquia, o homem oligárquico. A democracia, o homem democrático. E a tirania, o tirano. O que é a timocracia? Eu disse, é o governo militar. O que é o governo militar? É um governo marcado pela disciplina. A disciplina, no entanto, ela se reverte contra si mesma. Os governantes vão começar a acumular bens e vão começar a enriquecer, porque justamente aquilo que é reprimido e muito disciplinado retorna na forma de uma outra paixão. Ele terá uma paixão fundamental, que é a paixão da ambição, que vai dominá-lo. Então a timocracia se degenera numa outra forma, que é a oligarquia, que é o governo dos ricos. O homem oligárquico é aquele justamente que vai ser dominado pela paixão da ambição. A oligarquia gera um abismo entre ricos e pobres, uma convulsão social, uma violência comum, e então ela vai se degenerar na democracia. Muitas vezes se confundiu isso. Platão não está fazendo uma crítica, e nós não podemos identificar essa crítica com as formas de democracia ou o pensamento democrático contemporâneo. A questão é, a democracia lá é entendida como o reino da liberdade absoluta, e há uma grande inversão de valores. Na democracia, o pai teme o filho, o professor teme o aluno, nem mesmo o animal de carga, Platão faz uma brincadeira, obedece o seu dono. Justamente por causa disso, o caos se instaura, uma anarquia se instaura e alguém aparece como salvador da pátria. Ele é eleito, mas ele não vai mais sair do poder. E aí justamente nós temos a gênese da última forma, que é a tirania. E ao tirano, que é a figura da tirania, vai corresponder o homem tirânico. E é justamente assim que vai começar o livro 9, com um exame da psicologia do tirano. O tirano é aquele que é dominado pelas suas próprias paixões, portanto, antes de mais nada, ele é tirano de si.
E por isso também ele tiraniza os outros. E o tirano não é só uma figura política, mas é uma figura como tipo psicológico que pode ser encontrado em qualquer lugar. Ele pode fazer o que ele quer, ele pode realizar todos os seus desejos. E o tirano, então, é aquele que faz acordado aquilo que as outras pessoas só têm coragem de fazer sonhando. Justamente, Sócrates vai dizer que é necessário agora uma grande pesquisa sobre os desejos. A vida boa vai ser definida por ele como uma mescla, um misto de reflexão e prazer. Prazer e reflexão. É justamente isso que o filósofo tem e o tirano não tem. O filósofo fez a experiência de todos os prazeres que o tirano fez, só que ele fez uma experiência a mais. Essa experiência é justamente a experiência de um prazer que é o mais elevado do que o ser humano é capaz, que é o prazer da reflexão. E, finalmente, a República se encerra com um grande mito escatológico, que é o mito de Ir. Ir era um soldado que foi dado como morto e, quando ele vai ser cremado, ele acorda, ele volta e diz: olha, eu vou contar para vocês o que eu vi no além, que é o destino das almas de todas as pessoas e, sobretudo, do tirano e do filósofo. A cena mais marcante justamente é aquela em que a necessidade faz um grande discurso para as almas que vão escolher as suas vidas na planície lá das almas, e ela vai jogar os destinos de todas as pessoas e elas vão escolher. Então ela faz o seguinte discurso: a virtude não tem senhor. A responsabilidade é de quem escolhe e o Deus é isento de culpa. Mas elas escolhem conforme a sua tendência e conforme a sua virtude. Por isso que a virtude não tem senhor. Então, aquela questão de Trasímaco lá no começo, agora retorna. E a resposta está sendo dada, mas dentro de um contexto mítico, que é justamente o primado da vida boa é a virtude. Como termina a República nessa caminhada de 1000 anos em direção à felicidade. Você que tem interesse em filosofia, em arte, literatura, se inscreva no canal da Casa do Saber e comece essa viagem em direção ao conhecimento, que vai valer a pena.